Estamos começando mais um Vida Vivida e o nosso convidado de hoje é conhecido como o embaixador do Maracanã. E na comemoração do cinquentenário do Maraca, ele completa 52 anos de dedicação integral ao maior símbolo do futebol brasileiro. Ele ganhou fama internacional por ser o funcionário mais antigo do Maracanã. Eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado Isaías Ambrosio, o homem do Maracanã. Tudo bom, Isaías? Graças ao bom Deus, muito. Está preparado para responder as perguntas? Sim. Hoje estão aqui com a gente os alunos dos cursos de Comunicação Social e Educação Física do Centro Universitário da cidade. Mas antes das perguntas, a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida. Isaías Ambrosio guarda as histórias dos sucessos e dos fracassos de um lugar e de seus personagens que vivenciaram importantes momentos da vida esportiva do país. Ele começou sua trajetória no Maracanã em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Isaías ajudou na retirada do material bélico que estava no terreno onde foi construído, na época, o maior estádio de futebol do mundo. Desde a inauguração, Isaías teve diferentes funções. Começou como fiscal de obras, foi telefonista, segurança, ascensorista e hoje, aos 73 anos, acompanha os visitantes que diariamente querem conhecer o estádio. Conta histórias e é capaz de responder a qualquer dúvida que se tenha sobre o Maraca. Amigo dos jogadores, Isaías também é figura importante para a imprensa estrangeira. Já foi tema de reportagem na França, Croácia, Chile e Uruguai. Todos os dias, Isaías sai da região de Bangu, bairro onde mora com a esposa e 5 filhos, e chega ao trabalho depois de uma viagem. Mais de 90 minutos. Praticamente o tempo de uma partida de futebol. Se o Maracanã tem um corpo que é aquela estrutura de concreto que você já conhece, Isaías Ambrosio pode ser considerado a alma do estádio. Bom, o senhor Isaías já está preparado para as perguntas, então vamos começar. Carlos? Senhor Isaías, o senhor gostou da reforma do Maracanã e teria alguma ideia para mudar ainda mais? Olha, eu gostei muito. O Maracanã precisava do que foi feito. Precisava muito mesmo. Porque eu, Isaías, que falo sempre a respeito do Maracanã, sou entrevistado por turistas de toda parte deste mundo, e os turistas, cada vez que falava concernente ao Maracanã, eles tinham uma expressão que me desagradava. É bonito, mas falta algo. No nosso país, o estádio é mais luxuoso. Então faltava esse ponto no Maracanã. Qual o seu time do coração? O meu time do coração, interessante. Desde que o Barbosa veio para o Rio de Janeiro, eu me tornei um vascaíno e não sou capaz de deixar de ser vascaíno. Sou um vascaíno, compreende? E às vezes eu fico com raiva do Vasco, mas quando entra o time em campo, o meu coração fala, tu és vascaíno. Você se lembra quando foi a primeira vez que o seu time jogou no Maracanã? Lembro-me, sim. Foi em 1950, interessante. Neste ano, o primeiro campeão do Rio de Janeiro foi o meu Vasco da Gama. É isso. Foi boa pergunta, viu? Seu Isaías, o senhor teria alguma história interessante para contar nesses 52 anos de Maracanã? Uma coisa que tenha agradado ao senhor? Agradado? Bom, agradado, o meu Vasco sempre me agradou. Às vezes a gente fica meio triste porque nem sempre a gente é vitorioso. Mas o meu Vasco sempre tem me agradado. E uma dessas alegrias que eu tive foi justamente quando o Vasco sagrou-se campeão em 1950. O primeiro campeão carioca no Maracanã. Seu Isaías, nos seus 52 anos de Maracanã, muita gente passou, né, por lá. Uma personalidade que tenha te marcado? Olha, eu tenho na minha mente o que me marcou muito foi justamente o prefeito do então Distrito Federal,
Ângelo Mendes de Moraes, que ele desejava que o Maracanã tivesse o nome Maracanã, o nome nativo, Maracanã. Mas, por circunstância política, tiraram o nome do Maracanã e colocaram Estádio Jornalista Mário Filho. Então, quando isto fizeram, o Ângelo Mendes de Moraes, por uma tristeza interior, ele então falou: não vou mais ao Maracanã. E nunca mais Ângelo Mendes foi ao Maracanã. Isso aí, e da onde surgiu esse termo Maracanã? O Maracanã é porque o estádio foi construído entre Avenida Maracanã, Bairro Maracanã, Praça Maracanã, Rio Maracanã. Nada mais justo era do que ser Maracanã. Então, e quero ainda acrescentar, a palavra Maracanã significa pássaro verde em Tupi-Guarani, que significa menor que o papagaio, mais grande que o periquito. Este louro médio é o Maracanã. Nesses seus 52 anos de estádio, o senhor acumulou várias funções. A que o senhor mais gostou foi a de mostrar para os turistas o estádio? Sim, porque é a que mais, compreende, fez com que eu realmente fizesse o que realmente gosto. Porque quando eu lá cheguei, e numa das funções que me deram, ou seja, a primeira função foi de telefonista. Interessante, e foi numa época que eu era muito gago mesmo, eu era gago. Eu, quando queria falar com alguém, e é um caso sério, foi um caso para conferir. Mas, tendo superado isto, que se por acaso vir alguma pergunta com referência a isto, eu irei falar, tendo superado isto, o melhor momento que eu tive no Maracanã, que estou tendo no Maracanã, é falar aos turistas do Maracanã. Bom, eu vou interromper agora um pouquinho. Se você quiser continuar sabendo mais sobre a vida do homem do Maracanã, continue com a gente. Vida Vivida volta já já. O Vida Vivida está de volta com Isaías Ambrosio, o homem do Maracanã. Isaías, qual a sensação que o senhor tem quando o Maracanã não é usado para o futebol, para o palco das grandes partidas, e sim para um show, para um evento? O Maracanã é usado geralmente não só para o futebol, mas também o Maracanã torna-se um templo religioso. O interessante é que nós vemos várias religiões, várias denominações, e além de o Maracanã tornar-se um templo religioso, ele também torna-se um palco para apresentações artísticas. Nós tivemos no Maracanã Tina Turner, tivemos no Maracanã, então, Frank Sinatra, nós tivemos no Maracanã Madonna, nós tivemos no Maracanã Paul McCartney, nós tivemos no Maracanã tantas figuras importantes, compreende, no meio artístico. E também no meio religioso nós tivemos o Papa, nós tivemos Rex Rambar, Jimmy Swaggart, nós tivemos Billy Graham, tivemos Senhora da Aparecida, Senhora de Fátima, e tivemos, quer dizer, o Maracanã é um estádio, e eu quero dizer, respondendo à sua pergunta, que ainda não respondi, eu quero dizer, o Maracanã, para mim, ele cheio
o Maracanã sendo usado, para mim é uma alegria. Mas a maior alegria para mim era quando vivenciávamos a festa do Natal. O Maracanã transformava-se em algo muito especial, que eu então chorava, não de tristeza, mas de alegria, porque vivenciando o mundo que vivemos, eu então vendo aqueles semblantes inocentes, aqueles semblantes puros, sorrindo, gritando, falando, e nós vendo aquelas pombas revoando, aqueles balões também sendo soltados, aqueles papéis laminados revoando, o helicóptero baixando ao Maracanã. Aquilo me trazia uma emoção que vinha realmente às lágrimas, mas uma lágrima de felicidade, num desejo que o mundo fosse sempre assim. Seu Isaías, você acabou de falar que uma das maiores alegrias do senhor era ver o Maracanã lotado. Certo. E na final do Campeonato Brasileiro de 1992, cuja eu estava presente, a partida que envolveu Flamengo e Botafogo, o Maracanã estava tão cheio que a grade de sustentação da arquibancada não aguentou, ela arrebentou. Eu queria saber do senhor o que passou pela cabeça do senhor em ver aquelas cenas de pessoas caindo, enfim, da grade ter arrebentado e ter causado todo aquele incidente. Muito bem, neste dia que isto aconteceu, nós tínhamos sido convidados para ir inaugurar a Praça Maracanã em Montevidéu, no Uruguai. Nós estávamos vendo pela televisão os acontecimentos no Maracanã. E quando justamente parece que nem tinha começado o jogo ainda, e nós vimos aquilo, parecia até uma árvore que fora sacudida e os frutos caindo. Nós ficamos apavorados. Nós estávamos lá em Montevidéu. Na realidade foi algo chocante. Foi algo chocante, e nós vimos que foi algo que aconteceu por alguma coisa errada que havia no Maracanã. Então nós vamos até falar. O Maracanã, para ser o Maracanã que hoje nós vivenciamos, precisou acontecer aquilo. É real, porque aquelas grades eram grades antigas, grades velhas, grades podres, que no encostão que houve naquela grade, a grade não suportou a massa, porque agora não. Depois de acontecido aquilo, colocaram algo que pode empurrar, que não cai mais. Mas, na realidade, foi algo emocionante, algo que nós ficamos tristes por presenciar, que nós não queríamos nunca que acontecesse isto. Naquele momento, houve 3 vidas que se foram. Seu Isaías, são muitas histórias mesmo. Ouvindo assim o senhor falar, parece que passa um filme, né, na cabeça do senhor. Chega até com os olhos cheios de lágrimas. É verdade. Sim. Mas a gente vai agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua no Vida Vivida com o Homem do Maracanã. O Vida Vivida está de volta com Isaías Ambrosio. Agora o Carlos vai fazer uma pergunta. O que o senhor sentiu na Copa de 50, quando o Uruguai fez o segundo gol e virou o jogo? Eu não queria que me fosse feita essa pergunta. Eu queria que me fosse feita a pergunta como sentiu, compreende, a virada. Compreende? Porque, na realidade, nós estávamos tudo preparado para sermos campeões do mundo. Embaixo de nossa camisa havia a camiseta Brasil campeão do mundo, para que no momento oportuno nós tirássemos a camisa e deixássemos a camisa Brasil campeão, compreende? Então aconteceu o seguinte: primeiro tempo 0-0, segundo tempo 5 minutos, friaça, jogador brasileiro, gol do Brasil.
jogando em casa, melhor seleção, o empate bastaria para que saíssemos campeões. Segundo tempo, um gol à frente, nós tiramos a camisa, jogamos para cima, Brasil campeão, que felicidade. Só que a alegria de pobre dura pouco. Tão contente que nós estávamos, que não vimos, que mais ou menos aos 5 minutos, Gija não, Schiaffino. Gija não, Schiaffino. Compreende? Gol dos uruguaios. Meus queridos, parece até que nós colocamos uma pedra de gelo numa água efervescente. Procuramos nossa camisa. Era muita gente, a camisa se perdeu. Bom, mas 1-1, ainda seríamos campeões. Aos 33 minutos, 12 minutos para encerrar a partida, Gija pega a bola no meio do campo. E eu quero aqui deixar também bem patenteado que não foi o Barbosa o culpado. Se houve um culpado, este eu então falaria Bigode. Por que Bigode? Porque Bigode que estava marcando Gija. Bigode que estava marcando Gija. Gija passou por ele. Pelo menos ele segurasse e levasse. Então ele podia até ser expulso. Mas o Gija não passava. Mas ele não deixou. O Gija passou. Olha, mais ou menos a uns 4 metros para sair pela linha de fundo, o Gija chutou e chutou forte. Porque na posição que o Gija entrou, o goleiro já está idealizado que vai haver um cruzamento e nunca um chute direto. E aconteceu que o Gija chutou direto, o que o Barbosa não esperava mesmo. E a bola entrou num lugar que não podia entrar, entre a trave e a perna do Barbosa. E quero dizer mais. Eu, quando estive no Uruguai, o Gija falou-me: Senhor Isaías, se eu pateasse 50 vezes, não acertaria uma mais. Se ele chutasse 50 vezes, ele tinha certeza que não acertaria uma. Compreende? É que aquele dia era dia do Uruguai. E quanto tempo levou para o Maracanã ser construído? O Maracanã foi construído em 22 meses, 1 ano e 10 meses. Começou as obras a 22 de agosto de 1948 e inaugurou no dia 16 de junho de 1950 com selecionados de novos do Rio e São Paulo. Quem venceu esta partida foram os paulistas, mas para que não ficasse tudo ruim, quem marcou o primeiro gol foram os cariocas, por meio de Didi. Qual foi o maior craque que já jogou no Maracanã? O maior craque que jogou no Maracanã, eu quero dizer, eu vou falar 2 nomes, Pelé e Maradona. Como fica o seu coração quando o Maracanã vira palco para violência e brigas entre torcidas? Muito bem. Pergunta muito bem feita. E a qual eu até me emociono. Eu quero dizer, quando o Maracanã se transforma num palco de violência, meu coração dói. Porque o Maracanã foi construído para a alegria, para que nós vivenciássemos o verdadeiro esporte, que nós pudéssemos fazer com que a nossa família se alegrasse, a nossa família tivesse uma abertura para lá estar, para vibrar com o seu time, vibrar com os acontecimentos que lá são vivenciados. Então, quando há violência, me entristece, porque o Maracanã é algo muito importante na minha vida. O Maracanã, para mim, é um lugar onde nós procuramos vivenciar a alegria, a paz e
aquela coisa, né? Quem é Flamengo, é Flamengo. Quem é Vascaíno, é Vascaíno. Quem é Botafogo, é Botafogo. Quem é Fluminense, é Fluminense. E a gente fica naquela briga gostosa, compreende? Então, o Maracanã foi feito para isso. Para nós torcermos, para nós gritarmos, para nós falarmos do nosso time e nunca para uma briga. E, aliás, eu quero até colocar aqui, por favor, você que vai no Maracanã, você, por favor, vá ao Maracanã desarmado, compreende? Desarmado do trabuco. Mas vá no Maracanã armado com amor. Vá no Maracanã mostrando que você é aquele que quer também que o Maracanã seja vivenciado por famílias, por povos que realmente amam o esporte. Por favor, se você tem qualquer mágoa de um time, não meta o seu trabuco. Não vá nem no Maracanã. Fique em casa, que é melhor. Porque é melhor, quando termina o jogo, você voltar para casa, ou alegre com a vitória do seu time, ou então pensando por que o seu time perdeu, mas numa boa. Porque é isto que devemos levar. Porque não podemos ir para o Maracanã com ódio no coração, pretendendo fazer algo que desagrada a nossa vida. Vamos no Maracanã com amor, porque é isto que o Maracanã precisa, amor, precisa alegria, que nós vivenciamos realmente o esporte. Muito bem, seu Isaías. Tá aí um bate-papo super gostoso. A gente encerra com essa mensagem bonita. Espero que você aprenda. Realmente é muito importante. Eu quero agradecer a presença dos alunos do curso de comunicação e do curso também de educação física do Centro Universitário da cidade. É você o nosso muito obrigada. Espero que o senhor continue tendo momentos de glória no Maracanã. E foi boa a sua participação, porque a gente não deixa de falar do Maracanã, que está fazendo aí 50 anos. Parabéns para vocês, que são os representantes do nosso símbolo aí do Brasil, que é o futebol. Obrigada. Muito bem. Olha, eu quero dizer, o meu nome é Isaías Ambrósio, Isaías, nome israelita, Ambrósio italiano, cor africana, nacionalidade brasileira, língua portuguesa, coração universidade. Tá certo. E o Vida Vivida volta na próxima semana.